Olá! No vídeo passado, a gente viu que a química é uma ciência que estuda a matéria e a possibilidade de transformá-la em novos tipos de materiais. Para fazer isso, a gente precisa de um local adequado, um laboratório químico, que tem equipamentos e ferramentas que permite que a gente consiga manipular as substâncias que compõem cada tipo de matéria. As substâncias, portanto, são o foco de estudo da química. E a gente viu que para manipulá-las, precisamos aprender a medi-las. Então, esse vai ser o foco da aula de hoje. A gente vai começar a aprender como é que um químico em laboratório consegue medir substâncias químicas. E quando eu falo de medida, eu falo de massa, de volume, de quantidade de matéria e etc. Como o átomo é a unidade fundamental de toda a matéria, a gente vai começar a ver como é que se mede a massa de um átomo, que a gente chama de massa atômica. Vamos começar pela definição. Por definição, massa atômica é a massa de um átomo isolado que é medida em U ou UMA, e essa medida é relativa a um padrão. Agora vamos tentar esclarecer essa definição. Tem três coisas aqui que você não pode ter dúvida. Primeiro, o que é massa? Segundo, o que é uma unidade de medida, que nesse caso aqui é U. E terceiro, o que é um padrão de medida. Para facilitar, eu vou começar com a massa, que é uma propriedade fundamental de qualquer matéria. Todo corpo material tem massa. Essa bola, por exemplo, tem uma massa. E se eu quisesse medir essa massa, eu precisaria de uma balança, correto? Você coloca o corpo na balança, daí aparece um número. Vamos supor que aparecesse um 3. E do lado do número vai aparecer uma unidade. Essa unidade é o padrão de medida dessa balança. 3 é a massa, quilogramas é a unidade que se refere ao padrão de medida. É por isso que você vai comprar carne, você pede 1 quilograma, 2 quilogramas. Quando você mede seu corpo numa balança, aparece 60 quilogramas, 70 quilogramas e etc. Então, quilograma é uma unidade que se refere a um padrão de medida de massa. Agora, vamos supor que eu fosse medir a massa de um ovo, por exemplo. Aí o ovo é muito pequeno para o padrão quilograma. Por isso a gente inventou um novo padrão para medir corpos menores. Nesse caso é o grama. Então o ovo tem, sei lá, 10 gramas. Isso aqui tem 5 gramas. Agora vamos supor que eu fosse medir a massa de uma formiga, por exemplo. Aí o quilograma não seria um padrão adequado, nem o grama. Por isso a gente inventou um miligrama. A formiga tem, sei lá, 0,2 miligramas. E se eu fosse medir a massa de um caminhão? Aí, miligrama, grama, nem o quilograma seriam convenientes. Por isso a gente inventou a tonelada. Então, a unidade que se refere ao padrão de medida vai depender do tamanho do corpo que você está medindo. Se for um corpo muito grande, tonelada. Se for médio, quilograma. Se for pequeno, grama. Se for muito pequeno, miligrama. E se fosse um átomo? Ora, você sabe que o átomo é tão pequeno que não dá nem para enxergá-lo, nem usando microscópios poderosos. Então, tonelada, quilograma, grama, miligrama não seriam adequados. Por isso, os químicos criaram um padrão específico para o átomo. Esse padrão é representado pela unidade U. Então, quando a gente for medir a massa de um átomo, a unidade que se refere ao padrão será U, ou unidade de massa atômica, abreviada UMA. Infelizmente, a gente não tem uma balança que meça em U, então não dá para pegar um átomo, colocar numa balança para ver quanto é que é a massa dele. Mas os químicos, ao longo de muitos anos, desenvolveram técnicas que permitiu que a gente conseguisse pesar, entre aspas, a massa de átomos isolados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho vários átomos cujas massas já foram determinadas. Aqui, ó, o hidrogênio é 1U, carbono 12U, nitrogênio 14U, oxigênio 16U e assim por diante.
O detalhe, essas massas não precisam ser memorizadas. Todas elas estão catalogadas na tabela periódica e você pode ir lá acessar sempre que precisar. Basta você ir na tabela, tem 2 números lá. Normalmente a massa é o maior dos 2 valores. Então aqui tem o 12 em cima e embaixo tem o 24.305. Esse valor maior, 24.305, é a massa. Daí normalmente a gente arredonda, então 24.305 eu colocaria 24. A massa atômica do magnésio, portanto, seria 24. Tá, mas se você consegue medir a massa de átomos, você também consegue medir a massa de moléculas. Massa de átomo, massa atômica. Então, a massa de moléculas a gente vai chamar de massa molecular. Agora, antes de falar como é que mede a massa molecular, vamos lembrar o que é uma molécula. Dê uma olhada nesses átomos isolados aqui, ó. Quando eles se combinam em proporções definidas, você tem grupos de átomos combinados. Esse grupo de átomos é chamado de molécula. Então, simplificadamente, o que é uma molécula? É um grupo de átomos combinados. Essa combinação pode ser representada por uma fórmula química que mostra a proporção da combinação. Por exemplo, bem aqui eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Então, a fórmula química CO2. Aqui do lado eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio. Fórmula química H2O. Então, resumindo, molécula é um grupo de átomos combinados numa certa proporção. Esse grupo de átomos é representado por uma fórmula química. E o detalhe, cada molécula representa uma parte mínima da substância química. Então, por exemplo, se você pudesse ver dentro de uma fumaça as moléculas que a compõem, você ia ver um monte de pedacinhos, e onde cada pedacinho tem essa proporção, um carbono para 2 oxigênios. Dá uma olhada aqui, ó. Por isso que a fórmula do gás carbônico é CO2. A substância gás carbônico é formada por um aglomerado de moléculas, uma juntinha da outra. A água, por exemplo, se você pudesse olhar para um copo com água na sua intimidade, você ia ver várias moléculas, vários pedacinhos assim, ó. Cada pedacinho desse se repete, tá bem aqui, ó. É um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Por isso a fórmula H2O. Então a fórmula ela representa só a menor parte da substância, ou seja, só uma molécula. Mas numa substância toda nós temos centenas de milhões e milhões de moléculas idênticas. Ora, se uma molécula é uma combinação de átomos, como é que eu calculo a massa de uma molécula? Basta somar a massa dos átomos que a compõem. Então, por definição, a massa de uma molécula é a soma das massas dos átomos que a compõem. O detalhe importante é que a massa molecular também é medida em U, ou UMA, é a mesma coisa. Então, mas como é que isso cai numa prova? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar isso aqui para determinar as massas moleculares de várias moléculas que a gente conhece. Vamos começar aqui com uma bem simples, que a gente já trabalhou aqui, que é a substância água, formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Para eu determinar a massa da molécula, eu teria que ter a massa dos átomos que a compõem, ou seja, do hidrogênio e do oxigênio. Aí eu teria que ir lá na tabela para pegar essas massas. Geralmente, problemas envolvendo esse tipo de cálculo, ele fornece para a gente direto as massas desses átomos. Então, tá aqui, ó. O hidrogênio, a massa dele é 1, tá aqui, ó. São 2, tá aqui um U também. E a massa do oxigênio, tá bem aqui, é 16U. Pronto, agora eu só preciso somar essas massas. 16 mais 1 dá 18, aqui ó, U. Então, tá aqui a massa da substância água, exemplo 1, resolvido.
Vamos para o próximo exemplo, que é o gás carbônico, que já foi usado também. Perceba que ele já deu para a gente direto aqui as massas dos átomos carbono e oxigênio. Agora é só somar, ó. O carbono é 12U, o oxigênio é 16U, mas são dois oxigênios, 16 aqui também, ó. Aí soma, ó. 16 mais 16 dá 32, mais 12 do carbono. Então, a massa do CO2 é 44 UO. Então, pronto. Está aí calculada a massa molecular do gás carbônico. Vamos para o próximo exemplo, a substância química amônia, cuja fórmula está aqui desenhada direitinho. Perceba de novo, ele deu as massas do nitrogênio e do hidrogênio, que é a massa dos átomos que compõem a amônia. Tá? Então, vamos colocar aqui direitinho, ó, o nitrogênio aqui, ó, é 14U, bonitinho, organizado. O hidrogênio é 1, tá? 1, 1, 1. Um detalhe, às vezes não precisa colocar o U, fica subentendido, beleza? Então fica 14, mais um daqui, 15, 16, 17. A massa da amônia, que é NH3, é 17U. Portanto, está aí resolvida a questão 3 também. Agora, deixa eu trazer aqui exemplos mais complexos. Complexos entre aspas, tá? Onde o problema não fornece a molécula, o desenho, ele só dá a fórmula química. Veja, o exemplo 4 aqui, eu tenho só a fórmula SO2. Como é que funciona? A mesma coisa, só que eu não vou ter o desenho lá para enxergar a molécula. Mas como é que você pode fazer aqui? No caso do CO2, do SO2, ó. O problema deu para mim a massa do enxofre, tá? Então, a massa do enxofre é 32U. A massa do oxigênio, aqui, ó, oxigênio é 16U. Aí você vai fazer o seguinte, ó. A massa do enxofre é 32, tá bem aqui, ó. Quantos enxofre tem na substância? É só olhar aqui na fórmula, só tem um, ó. Então, 32 vezes 1 dá o próprio 32. Agora, oxigênio, bem aqui, ó, eu vou dar esse destaque aqui para você enxergar, tem 2 oxigênios. Então, cada oxigênio é 16, tem 2 oxigênios, multiplica por 2, dá 32. Pronto. Agora é só somar. O enxofre tem 32, os 2 oxigênios contribuem com 32 de massa. 32 mais 32 dá 64U. Aqui, portanto, a massa molecular do SO2. Bem facinho, né? Vamos para o próximo exemplo que está bem aqui do lado. Ó. É o etanol C2H6O. Perceba de novo, ele deu as massas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. E aí, para facilitar, eu vou colocar um átomo em cima do outro, um elemento em cima do outro, para colocar as contribuições de massa de cada um deles, tá bom? Então vamos lá. O carbono, a gente já viu bem aqui, ó, a massa dele é 12. Só que aqui na fórmula tem 2, ó. Então 12 vezes 2, a contribuição dos dois carbonos com massa é 24. O hidrogênio, a massa dele está bem aqui, ó. A gente já sabia, porque a gente já fez os exemplos anteriores, é 1. Só que aqui na fórmula tem 6 hidrogênios. Então multiplica por 6, dá o próprio 6, tá? Eu vou colocar 0,6 porque depois eu vou somar. O oxigênio, tá bem aqui, ó. A massa é 16, como só tem um oxigênio aqui na fórmula, não aparece, tá? Mas fica subentendido esse 1 aqui, vai dar 16, é a contribuição de massa. Pronto, agora é só somar, ó. Que bonitinho, ó. 4 mais 6 dá 10, o mais 6 dá 16, vai 1 aqui para cima. 1 daqui mais 2 dá 3, mais 0 não conta, dá o próprio 3, mais 1 aqui embaixo dá 46. Então, está aqui a massa do etanol, 46U, determinada por cálculo. Amaury, precisa fazer tudo isso aqui burocrático? Eu não posso somar aqui direto se eu tiver essa habilidade?
Pode, se você tiver essa habilidade, você pode fazer tranquilo, vai dar a mesma coisa. Eu faço separado porque tem aluno que tem dificuldade de fazer direto. Tudo bem? E vamos para o último exemplo, bem aqui, ó, o ácido carbônico H2CO3. Daria para fazer direto? Dá, ó. Oxigênio é 16, tem 3. 16 vezes 3 dá 48, mais 12, e vai somando, tá? Não vou fazer de cabeça aqui porque eu posso errar e não quero passar vergonha. Se você não tiver pressa nenhuma, quiser fazer direitinho, faz assim, ó, coloca os átomos que compõem a substância bonitinho assim, ó, um em cima do outro. E aí, ó, o hidrogênio, a massa tá bem aqui, ó, é 1. Só que na fórmula tem 2, então multiplica por 2, dá o próprio 2. Eu coloco 0,2, mas é a mesma coisa que 2. É só para somar depois. O carbono tá aqui a massa, ó. É 12, só tem um carbono na fórmula, não tem nada aqui, mas fica subentendido que tem um aqui, tá o próprio 12. Já o oxigênio, bem aqui, ó, é 16. Quantos oxigênios tem aqui? 3, ó. Então, multiplica por 3, 16 vezes 3 dá 48. Pronto. Agora só preciso somar a contribuição de todos os átomos para a molécula. Então vamos lá, 2 mais 2, 4, com 8 dá 12. Vai 1 bem aqui, ó. Então 1 mais 0 dá o próprio 1, 1 mais 1 dá 2, com 4 dá 6. Então a molécula de ácido carbônico tem 62U de massa. Então pronto, tá aí, bem facinho, bem prático, bem rápido. É uma conta de soma normal, sem problema nenhum, tá bom? Tá, vamos só então fechar aqui a aula de hoje. A gente está estudando grandezas químicas. Grandeza é tudo aquilo que você pode medir. No nosso caso, a gente está tentando medir as substâncias químicas, que são o foco da química. Daí você pode medir a massa, volume, número de átomos, enfim. A gente começou a estudar uma grandeza que foi a massa, tá? Primeiro a massa dos átomos, que é a massa medida em U. Depois a gente viu como é que calcula a massa de uma molécula, que a gente chamou de massa molecular. E para calcular a massa molecular é só somar as massas dos átomos que a compõem. Tanto a unidade de massa de átomo quanto de massa molecular é U ou unidade de massa atômica. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula, que a gente vai dar um salto bem maior no assunto, para a gente entender como é que em laboratório a gente consegue relacionar essa unidade de massa de átomo e de molécula, que é medida em U, com as massas que a gente usa dentro de um laboratório, que é grama, quilograma e etc. Então, até o próximo vídeo.